Fala galera, tudo bem com vocês? Uma noite muito especial, maravilhosa. Estamos aqui em Resende no Tempo de Mesa Podcast em movimento. Como já estão vendo aqui do meu lado, a nossa queridíssima Marilene Bussar. E hoje uma data muito especial, com um tema muito especial. Ela vai nos contar a sua história, um pouco da sua vida. E cara, o Tempo de Mesa Podcast ele tem esse diferencial. Se você não pode ir até o nosso estúdio, nós trazemos o estúdio até você. E a Marilene e o pastor Rodrigo foram privilegiados, né? E a gente pôde estar aqui com eles na casa deles pela segunda vez. E com certeza, assim, mais uma vez será assim, fenomenal nossa noite. Espero que você, né, abra seu coração, nos conte muito sobre você. E o tema do meu podcast ele veio para mudar histórias, né? Através da nossa história. Diga quem você é, conte sobre você. Se for você, se apresente, Marilene. Boa noite, gatinhas. Eu sempre chamo minhas mulheres aí, né, de gatinhas, e deve ter gatinhos aí também, homens abençoados do Senhor. Meu nome é Marilene Bussardi, eu estou aqui em Resende já há 20 anos, para a honra e glória do Senhor. Uma cidade assim maravilhosa para a gente morar, para a gente viver. Estamos ali na Catedral já há 20 anos e eu tenho a honra, a alegria de servir ao Senhor. Porque nós podemos ter vários títulos. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, mas o principal título que eu quero carregar sempre é ser filha amada do Senhor. Eu quero sempre ser a filha amada de Jesus. Porque quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós seguimos Jesus, as outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. Temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos desafios diários, mas em todo tempo nós temos a certeza que há um Deus que pode todas as coisas e há um Deus que pode cuidar dos mínimos detalhes das nossas vidas. Todos vocês, acredito que bastante já saibam, eu sou casada com o Rodrigo Bussardi, o homem mais lindo do mundo, graças a Deus. Lindão. Lindão, né, Lindão. Júlio? Nós vamos fazer agora em abril 25 anos de casados para a honra e glória do Senhor. E eu sempre falo, a melhor escolha que eu fiz, depois de escolher Jesus, foi ter casado com o Rodrigo. Uma pessoa, um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, um marido cuidadoso, que sempre tem zelo pela nossa família, pela nossa casa. Assim, um homem que está sempre pronto a servir, a cuidar da casa, a cuidar da família, a sempre abrir mão de algumas coisas para que a gente esteja bem, para que a gente esteja feliz. E também sou mãe de 2 filhos, Maria Eduarda, com 19 anos, que já pegou seus voos aí, Eita. Já foi para bem longe. Haja coração. Haja coração, Júlia, haja coração, porque não é fácil. Mas o mais importante é saber que ela está bem, que ela está feliz, que ela foi atrás de um sonho dela. E ela sempre dizia, mãe, se for para fazer, a gente tem que fazer o melhor. Então, já que eu vou fazer moda, eu tenho que procurar o berço da moda. E assim ela foi voar, foi atrás de um sonho. E em pouco tempo ainda, eu ainda estou colocando meu coração no lugar. Mas o que mais importa é que ela está bem. Está lá servindo ao Senhor, já está em uma igreja, Projeto Vida lá em Milão. Está sendo muito bem cuidada para aqueles pastores abençoados, aquela família abençoada. Então, em tudo nós temos que dar graças ao Senhor, porque em todo tempo Ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. E tem o Davi também, meu pequeno, meu inesperado Davi, com 10 anos. Davi é um presente de Deus nas nossas vidas. E tá aqui o Davizinho, nos alegrando. Hoje mesmo nós falamos com a Duda, e a Duda pergunta, tá tudo bem, Davi? Ele fala, não, porque você não tá aqui. Então, tudo isso, né, no dia a dia a gente vai se organizando, a gente vai encaixando as coisas até que tudo se resolva. Falta ela vai fazer sempre, né? Mas graças a Deus, hoje em dia, com a tecnologia, Sim. Algo muito bom, né? Evoluiu muito. Evoluiu muito, que antes, quando a gente saía de casa, o máximo que a gente conseguia contar até pelas cartas, né? Verdade. E tinha que esperar maior tempão para uma carta chegar. Não, e o orelhão, né? Que a ficha E o orelhão, a ficha caía, se não tivesse mais ficha, tinha que comprar mais ficha para colocar. Se tivesse no bolso, tinha que providenciar mais ficha. Às vezes a gente ainda ligar, tô falando, se a ligação caía porque a ficha acabou. Aí depois, outro dia, retornava. Se tivesse fila no orelhão, tinha que sair para o próximo entrar. Ou esperar. Voltar para o final da fila. Então as coisas evoluíram muito, a tecnologia hoje ajuda muito, né? Nós nos falamos 2, 3 vezes por dia, uma chamada de vídeo ou 2 chamadas de vídeo por dia. Isso nos ajuda muito. Ajuda a matar um pouco a saudade. Marilene,
a sua história parece que é meio corrida, né? Sua vida é meio corrida, parece. Minha Como vida. que lida, vamos começar já pra frente. Como que lida com tudo isso? Então, eu sou meio 320, né? Eu até brinco, a médica que eu fui, eu falei pra ela pra me dar um pré-treino pra quando eu vou pra academia. Eu falei assim, eu tenho até medo de dar pré-treino pra você, Maria. Você já é agitada, se der um pré-treino é pior. Mas realmente, eu tenho a vida muito corrida, eu não abro mão da minha atividade física, é uma coisa que eu gosto muito, eu faço atividade física Yeah. todos os Conhece dias. alguém assim, Rian? Ah, não abro mão da minha atividade física. Eu trabalho fora, graças a Deus eu trabalho na prefeitura de Resende, já tem 16 anos. Eu trabalho num programa maravilhoso, o qual eu sou apaixonada. Eu trabalho no NIAM, o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica. Eu tenho muita alegria de trabalhar ali, eu tenho muito prazer. Embora, assim, é uma situação complicada, porque eu estou lidando com violência, com mulheres, e eu sou mulher. E da mesma forma que eu sou muito bem tratada na minha casa, seria muito bom se todas as mulheres fossem bem tratadas. Mas infelizmente nem sempre isso acontece, né? O nosso lar é o nosso lugar do nosso conforto, é o nosso lugar do nosso aconchego, é o nosso lugar de proteção. Mas muitas mulheres, infelizmente, não vivenciam isto. Mas eu vejo eu estar ali, como toda a equipe que faz parte daquele programa, nós estamos ali para dizer para aquelas mulheres assim: a violência pode acabar, existe o fim da violência. Então, nós estamos ali para cuidar dessas mulheres, abraçar essas mulheres. Então, ainda tem meu trabalho no NIAM, que eu amo trabalhar. Eu tenho meu trabalho da igreja, porque eu não abro mão de estar na igreja. É um prazer para mim estar na igreja. E as nossas atividades lá na catedral são muitas, e eu sempre estou em quase todas, praticamente. Eu tenho o culto das quartas-feiras, às 19h30. Tem 3 cultos aos domingos, 9h30, 17, 19. Eu estou nos 3 cultos, todos os domingos. Não abro mão de estar. A terceira quarta-feira do mês também nós temos o culto das mulheres, mulheres que inspiram. Depois vou contar um pouquinho para vocês essa história. Eu estou no culto, eu trabalho com mulheres na igreja também. E eu falo o seguinte, Júlia, as pessoas perguntam assim para mim: Marilene, como você aguenta trabalhar com mulher? Mulher é muito difícil. Eu falo que não, mulher é um ser extraordinário. Falta falar da escritora. Ah, tem a escritora também, vou falar depois. Tem a escritora, tem devocional, tem livros. Olha aqui, ó, a minha caneca aqui feita, Mulheres que Inspiram, do livro. Eu vou falar depois um pouquinho do livro, tá, Júlio? Com outro carinho, vou falar depois do livro. Sim. Então, minha vida é assim: levanto cedo da cama, pulo cedo da cama, vou para academia, vou para o trabalho, chego em casa, ainda faço as coisas de casa, de mercado. Uma coisa é filho, levo, busco na escola, embora eu tenha uma ajuda fantástica do Rodrigo, que ele me ajuda muito, porque tem dia que eu fico com preguiça de levantar muito cedo, mas eu tenho que levantar, né? A cama empurra. A cama é boa, mas é porque a gente não tem um hábito de dormir cedo, né? Que se a gente dormisse cedo, Verdade. seria mais fácil acordar. Mas às vezes a gente fica dormindo tarde e fica mais difícil acordar, né? Mas como que você lida com essa questão, né? A esposa de um pastor, mulher de um pastor, um ser humano, mãe, né? De 2 filhos incríveis que eu conheci, né? A Duda, maravilhosa, filhona de ouro. Da Visão também o seu pai também, né? 220 também, não para também. Outro dia que eu tive aqui, ele nos serviu assim de uma forma muito extraordinária, né? E arruma poltrona, e traz água, e fica ali, né, antenado, ver se precisa mais alguma coisa. Da Visão também é diferenciado. Davi hoje ele nem queria ir pro karatê. Queria ficar aqui para poder ajudar a gente. Aí o pai dele falou: não, Davi, vamos, porque ele traz um ajudante, você não precisa ficar. Mas queria ficar para ajudar. É um menino servo, é um menino assim. E a importância da gente criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Quando você mencionou da Maria Eduarda, e eu falo para nós, mães, pais, às vezes a gente acha que não faz a diferença. O melhor lugar onde você pode estar e educar o seu filho é nos caminhos do Senhor, é na igreja. Porque a semente ela pode ser lançada hoje, talvez você não vai colher hoje, mas você vai colher no futuro. Aí você pode perguntar para mim: Marlene, é garantia eu estar criando meu filho na igreja que ele nunca vai se desviar? Não, não é garantia. Seria muito bom se fosse uma garantia, mas infelizmente não é. Mas eu posso dizer o seguinte: mesmo que
ou que aconteça no decorrer da vida, espero que nenhuma mãe passe por isso, mas a semente está lá, foi lançada, foi ensinado, foi criado. E uma hora ele volta para a casa dos pais, para a casa do pai, para a casa do Senhor. Mas a probabilidade é bem pequena, em nome de Jesus, né? Eu prefiro acreditar dessa forma. Você criar o seu filho nos caminhos do Senhor, é muito mais fácil ele permanecer do que quando você não cria, né? Eu percebo que às vezes é meio que apagar incêndio quando você não traz essa satisfação para os filhos, né? E aí quando isso pode acontecer em qualquer família, né? Mas quando ele se perde para um caminho ruim, né? Você começa a lutar para apagar incêndio, né? Sim. Quando você talvez não tenha oferecido para ele aquilo que vai trazer para ele um bem-estar. E muitos acham que bem-estar é só ser criado na igreja. Criado na igreja é tão importante quanto o que você ensina também em casa, né? Então acho que é uma somatória de duas coisas. O que você transmite em casa para eles no dia a dia, que é é muito importante, e depois o que você permite que eles aprendam também no caminho do Senhor. É. Os maiores discipuladores dos nossos filhos somos nós, Somos né? nós. Eu não tenho o que eu sou na igreja, eu preciso ser em casa. Igual conta-se uma historinha, não sei se é história, se é verdade, mas o menininho um dia chegou perto do pastor e falou assim: "Ah, pastor, eu quero morar na igreja, quero trazer minha cama para a igreja." O pastor perguntou: "Meu filho, mas por que você quer morar na igreja?" "Porque aqui meu pai é um amor. Meu pai trata a gente bem, meu pai é carinhoso, meu pai trata minha mãe bem. Chega em casa, meu pai é outra pessoa." Então, da mesma forma que nós somos na igreja, nós precisamos ser no nosso trabalho, nós precisamos ser dentro da nossa casa, nós precisamos ser na rua, no mercado. Jesus, ele precisa estar presente na nossa vida em todo o tempo, não é só na igreja. Eu não tenho que viver Jesus só na igreja. Eu tenho que viver Jesus no meu trabalho, eu tenho que viver Jesus na academia, eu tenho que viver Jesus no mercado, todos os lugares onde eu estiver, onde eu passar, eu preciso viver Jesus. Eu preciso dar testemunho de Jesus. Às vezes eu não é necessário abrir a minha boca, mas as pessoas precisam olhar para mim e perceber que tem algo diferente. Precisam olhar para mim e perceber que há um brilho de Jesus na minha vida. E nós falamos muito, demonstramos muito Jesus pelas nossas atitudes, pela nossa aparência, pelas nossas vestimentas. Eu não posso me vestir de uma forma que não condiz com os meus princípios cristãos. Ah, eu estou na academia, eu posso vestir de uma forma que não condiz com... Ah, eu estou na academia. Beleza, está na academia. Mas nem porque você está na academia, você não deixa Jesus na porta. Jesus entrou na academia junto com você. Então, você precisa estar de acordo com Jesus na academia. Diferente de você estar na praia, não é que você vai na praia de roupa, é diferente. Mas também, se você sair da praia, você não vai desfilar no calçadão de biquíni. Você tem que colocar uma roupa decente para você. Cada lugar, cada ambiente, né? Pede a sua vestimenta, A né? sua vestimenta. Então você precisa se comunicar até mesmo com as suas vestimentas. Se eu falo de Jesus, se eu vivo Jesus, as minhas vestimentas têm que se condizer. Como é que eu. Nossa, as pessoas olham pra gente. A gente fala através da nossa postura, a gente transmite algo através do nosso comportamento. O que eu estou transmitindo para a vida de alguém? Com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me comportar. O que eu estou transmitindo? Isso fala muito, né? Muito, muito. Maria Helena, como que você lida com essas questões? A gente já aproveitando aqui o gancho de família, né? Do seio familiar enquanto cristão. Como é que você lida com essas questões familiares na igreja? Né? Essas questões. ah, Aparece alguém, às vezes, né, que passa por um percalço familiar, né? Ou violência, ou necessidade de saúde, ou básica, né, de alimentação. Como é que a igreja lida com isso? A nossa igreja, ela tem falando da necessidade básica, assim, da alimentação, a nossa igreja tem um projeto muito bacana da ação social, que sempre quando chega essas demandas até a gente passa para a ação social para que seja socorrida. Em relação ao caso de violência, se deparar com alguma situação, eu já estou ali no União há bastante tempo, graças a Deus, assim, nunca. Se eu atendi, assim, se passou pela igreja, alguns casos da igreja de um ou dois, foram muitos, graças a Graças Deus. a Deus. Nunca me passou. Mas se chega alguma. Se eu fico sabendo, alguma situação, independente da igreja, independente da bandeira, independente da doutrina, a gente sempre orienta que a pessoa precisa procurar ajuda. Porque eu já deparei com algumas situações que eles recebem conselho, para deixar para lá,
que vai passar. E não é assim, né? Não Isso é tem que clichê, né? deixar. E não é para ser clichê uma questão dessa. Não, não é. Não pode deixar para passar. Porque a mulher ela precisa procurar ajuda, ela precisa romper com aquela violência, e seja em todas as áreas da nossa vida, né? Se você está vivendo uma vida de pecado, você precisa romper com aquele pecado. Se você está vivendo uma vida de tristeza, você precisa romper com aquela tristeza. Se você está vivendo um ciclo de violência, você precisa romper com aquela violência. Até para você viver o novo de Deus, você precisa romper algumas coisas para que o novo de Deus entre. Você não tem como você receber de Deus se seu coração está cheio de tristeza, de angústia, de mágoa. Aí Deus faz tantas maravilhas que você não consegue enxergar porque o seu coração está cheio de coisas. Então, tudo na nossa vida precisa ser rompido, tudo na nossa vida precisa ser para que o novo de Deus entre, para que você tenha sempre um recomeço. Recomeçar, escrever sua história de forma diferente. E tudo isso nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus, que está sempre pronto a nos ajudar, a nos fortalecer e falar: minha filha, eu estou aqui. Eu vou te falar algo interessante que me veio aqui agora na cabeça. E é assim, ó, eu julgo importante quem está nos assistindo e depois vai ver a gravação, pensar sobre isso. Estamos aqui falando de mulheres. Eu, um homem, você uma mulher, né, que lida já nisso aí há muito tempo. Eu também sou marido também, sou pai também, sou esposa na minha casa. Inclusive, estou sofrendo violência doméstica em casa, tá? Né? Tá, Adriane? Lavando, passando, cozinhando, e eu sou obrigado a pedir Pix no final do mês, porque... Tô brincando, gente. Falando sério. Sim. O que eu queria dizer é o seguinte. Nós estamos aqui falando da mulher procurar ajuda, né? Mediante essas questões, tanto a básica, quanto a psicológica, quanto a física. Mas também seria importante falar para os homens também sobre isso. Porque nada é por acaso, né? Esse estopim da violência, esse estopim da necessidade, ele tem um começo. E eu enquanto homem falando para os homens, por que também não procurar ajuda? Antes de chegar nesse nível de agressão, seja física, seja verbal, seja psicológica. Por que o homem também não começa a criar também esse mesmo sistema da mulher? Porque a mulher, ela é assim, né? Ela sempre começa a dar sinais de que precisa de ajuda e às vezes ela vai atrás dessa ajuda, né? Mesmo que ela também mesmo que seja através da violência, né? E por que esse homem também não procura ajuda antes de acontecer também essas questões? Porque para ele chegar porque ninguém começa a se relacionar com alguém é porque não gosta do outro, é porque ama o outro, porque sentiu alguma coisa pelo outro. E por que chega esse ponto, né, da violência, da agressão, né? E por que espera chegar também esse ponto? O homem é bem assim, mais machista, né? O orgulho, talvez. Claro que toda regra tem exceção. Nós, mulheres, nós temos, já falamos mais, nós temos a necessidade de falar mais. A gente tem, assim, se sente mais liberdade de chegar com uma amiga e abrir, falar das suas necessidades. Igual o casamento, como você falou, a violência, ela não ela começa hoje com desrespeito, ela começa com grito. E o casamento é assim, ninguém levanta: hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou trair meu marido. Não é de um dia por outro. São processos que vão sendo, são coisas que vão acontecer no dia a dia, que aquilo vai desencadeando, quando chega o final, que já precisam procurar ajuda, como diz, o caldo já entornou. Então, infelizmente, as pessoas esperam acontecer para depois tomar uma decisão. Mas a vida, geralmente é assim. Quando nós deparamos, por exemplo, o Código Penal. Se você recebe uma ameaça que fulano vai te matar, você só vai na delegacia e faz um registro de ameaças. Ele não vai ser preso, infelizmente, espera te matar para a pessoa ser presa. Então, espera acontecer. Igual quando deparamos com coisas tão trágicas no Brasil, as pessoas só tomam alguma decisão quando o pior acontece. Vão dando sinais, mas ninguém toma decisão. Brasil, né? E da mesma forma no casamento. Às vezes a mulher está passando por uma situação, o marido também, o marido jamais procura ajuda, e quando ela percebe que quer procurar ajuda, talvez o homem não aceita. Porque não quer falar para ninguém que está tendo um casamento ruim, não quer falar para ninguém que está tendo um problema no relacionamento. Mas quando voltamos para o campo igreja, graças a Deus, isso às vezes é importante porque ele procura ajuda na igreja.
com muita insistência da mulher, aí procura o pastor, faz o gabinete, conversa. E com isso tudo aquele casamento pode ser restaurado, aquele casamento pode ser salvo antes do término, antes do divórcio. Eu falo porque essa minha observação ela não é comum. De um homem em si, ele procurar ajuda antes de acontecer, né, as piores situações. E aí acaba que você traz problema para o casamento, traz problema para a igreja a qual ele pertence, ou para a família a qual ele pertence, e por aí vai virando uma bola de neve. Então acho muito importante, né, deixar aqui ressaltado, né, para os homens que estão nos assistindo ou que irão nos assistir daí para frente, a importância também de se buscar ajuda. Qualquer ser humano tem a tendência a dar errado, a ter problemas, né? Qualquer pessoa, qualquer cunho social. Não tem esse, não tem aquele. Qualquer pessoa está fadada a ter um problema psicológico. Claro. E por que não, né? Antes de acontecer algo pior, perder a família. Imagina você ter que passar por uma separação, né? Um processo de separação, né? Os filhos um para cada lado. E aí talvez a mulher que você declarou amor por ela uma vida inteira. Casamentos de 20 anos, 30 anos sendo se acabando, né? E por que não procurar ajuda, né? Acho que essa pergunta deve ficar no ar aqui pra gente. Tem que procurar ajuda porque antes que não tenha mais condições de ter ajuda, né? Sim. Porque às vezes a situação tá tão difícil, tão complicada, que não encontra mais um caminho. Mas eu sempre falo, com Jesus há sempre uma luz no fundo do túnel. Com Jesus há sempre esperança. Então, e o que mais o diabo quer é destruir as famílias, né? Ele quer acabar com as famílias. Então, ele investe nisso. Investe no relacionamento, dentro do casamento. E o casamento tem que ser sempre a três, né? A esposa, o marido e Jesus. Para que não deixe brecha, para que o diabo entre, invada e faça alguma coisa ruim. Entra para destruir este casamento, esse relacionamento. Então é importante procurar ajuda, é importante falar. A mulher é mais fácil falar, né? Mas o homem já é mais retraído. Mas que o homem também possa romper com essa barreira, isso, né? Claro, precisa quebrar. Porque o homem também tem que falar das suas necessidades. Falando em panos claros, né? Homem tem questão também sexual também. Homem também tem estresse, fica nervoso, homem também esquenta, homem também... Por que não procurar ajuda para já sanar essas questões antes de trazer um dano para a família até? Sim. Às vezes é uma família linda, né, Marilene? Família linda, estruturada, família, né, abençoada, e aí acontece essas questões, e por que não procurar ajuda para sanar isso? É igual carro, né? Faltou gasolina, não anda. Faltou óleo, vai quebrar o motor. Pneu tá careca, não vai, que vai dar problema. Então, cara, tem que corrigir. Antes que aconteça alguma coisa ruim, né? Sim. Mas é isso aí. Mas o homem tem que romper com essas barreiras e procurar ajuda porque para salvar a família, né? Porque dentro de um casamento, quando há o divórcio, sofre mais são os filhos, né? Os filhos. Os filhos sofrem muito. Às vezes, mas eu vou ficar dentro de um casamento onde só tem briga, mas chegou até aquele ponto por quê? Que atrás não houve não foi feito algo para que chegasse até aquele ponto. Então, antes que chegue a esse ponto, procura ajuda. Porque se casar, existe o amor, né? Então, o amor, ele supera todas as coisas, supera todas as dificuldades. E tendo amor, tudo é superado, tudo é resolvido. Verdade. Né? Mas como é que tu chegou até aqui, cara, essa trajetória de vida todinha? Eu calculei mais ou menos aí, né, pelo tempo que você tem pelos seus processos de história, né? Tem um bom tempo, assim, tem muita história pra contar, cara. Como é que foi chegar até aqui? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu vim do interior, eu sou mineira, né? Mineira. Sou mineira, por isso que eu sou gente boa, tá, gente? Nem um mineira, pouquinho, né? Mineira, gente boa. Ô, povinho bom é mineiro. Eu saí da minha casa, eu fui estudar em Belo Horizonte, depois eu passei no vestibular para a Faculdade de Direito, eu sou bacharel em Direito, fiz Direito no Rio, e lá eu conheci o Rodrigo, me casei. Sempre dizia para o meu pai que quando eu fizesse 6 meses da faculdade de Direito eu ia transferir para Minas, porque era mais próximo da minha casa. Só que quando nós fazemos um plano, nós escrevemos as nossas histórias, mas quem determina a nossa história é Deus. E eu falo um pouquinho sobre isso aqui, para honra e glória do Senhor, eu já escrevi 2 livros. Esse aqui é nosso devocional, Uma Mensagem Muda, Ela Transforma, é devocional de 2025.
Fiz o ano passado de 2024, é uma devocional específica para mulheres. Se você ainda não adquiriu a sua, você ainda pode comprar, porque vai edificar muito a sua vida. E eu falo isso aqui, e depois eu escrevi esse livro aqui também, Mulheres que Inspiram. Esse livro aqui, ele foi me dado todo em sonhos. Todos os personagens bíblicos, nós trabalhamos 16 personagens bíblicos aqui, e cada um deles, dessas mulheres que eu trabalho aqui, foi dado em sonhos. E eu falo um pouquinho, quando o Júlio pergunta sobre a minha trajetória de vida, eu falo aqui o seguinte: a vida é um livro de histórias. Escolhemos muitas vezes que escrever nele. Porque a partir do momento que fazemos as nossas escolhas, as quais somos responsáveis por elas, sabemos que temos que viver as suas consequências. Mas, por outro lado, sendo este o melhor lado da história, temos um Deus vivo e verdadeiro, que quando resolvemos segui-lo de todo o nosso coração, ele escreve a nossa vida de uma forma tão linda que tudo o que acontece descansamos. Porque sabemos que ele está no controle de tudo. Fazemos os nossos planos, mas a resposta certa vem dos lábios dele. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, 1. E assim é a vida. Vamos seguindo de forma que Deus planejou, desenhou e escreveu. Minha história foi escrita por ele. Isso tenho certeza. Saí de Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro fazer a faculdade de Direito, e lá encontrei Rodrigo. Casei hoje com 2 filhos, uma princesa Maria Eduarda e um príncipe Davi. Já casados há 24 anos, moro em Resende há 19 anos. E estou aproximadamente a 14 horas de viagem da minha cidade. Será que planejei morar tão longe de casa? Não. Mas escolhi deixar Deus escrever a minha história, que a cada dia está mais linda. Não porque eu escrevo, eu apenas saio da frente e deixo Deus escrever. Então, este livro, ele foi impulsionado e escrito pelo Senhor. Então, quando você fala da minha história, quando eu saí da minha casa para estudar, eu planejava voltar. Só que quando nós fazemos uns planos, Deus, ele faz outros. E eu estou muito longe da minha cidade, da minha casa, da minha família. Mas eu falo que eu tenho uma família aqui. Eu não tenho mais o meu pai, infelizmente, não tenho mais a minha mãe, só tenho minhas irmãs. Mas eu louvo a Deus por eu ter essa família aqui, porque a minha igreja é a minha família. Eu já passei por alguns processos na vida aqui em Resende, já fui recebi um diagnóstico uma vez que eu tinha um linfoma, e eu nunca tomei posse daquilo para minha vida. Eu sempre dizia: os exames dizem que eu tenho, mas eu não tenho nada, para a honra e glória do Senhor. Eu precisei passar por um tratamento de saúde, onde eu fiz quimioterapia, fiquei careca, tomei radioterapia. Então, esses processos os quais eu passei, longe da minha família, com todo o suporte, claro, da minha família, sempre pelo telefone, mas eu tenho uma família aqui. A igreja, a catedral, ela foi uma família, ela é uma família na minha vida. E todos os lugares que eu vou, todos os dias, eu sempre agradeço a Deus pela minha igreja. Eu, como esposa de pastor, eu me deparo com muitas esposas de pastores que, assim, com todo respeito, mas às vezes nós encontramos com algumas que reclamam, que lidar com o ser humano é difícil. Sim. As pessoas são difíceis. Eu também sou difícil, eu também sou chata. Então, lidar com o ser humano é difícil, mas a gente tem que entender o seguinte: as qualidades são muito maiores do que os defeitos das pessoas. Então, a minha igreja, a catedral, eu posso dizer que eu amo aquela igreja, eu sou cuidada pelaquela igreja, eu sou zelada pelaquela igreja, eu sou cuidada dos mínimos detalhes pelaquela igreja. Nesses dias agora mesmo que eu fui ficar com a minha filha, eu fiquei com ela 15 dias lá na Itália, eu fui cuidar o tempo todo pela minha igreja. Eu recebia mensagens perguntando se estava tudo bem. Eu recebia mensagem dizendo que estava orando por mim. Eu recebia mensagem perguntando se estava precisando de alguma coisa aqui com o Rodrigo, com o Davi, que tinha ficado. Então, em todo tempo eu sou cuidada pela minha igreja. Então, a igreja é a minha família. Então, a sua igreja não tem pessoas difíceis? Tem, mas são pessoas abençoadas. Mesmo em meio às suas dificuldades, a gente abraça, a gente cuida, porque nós não desistimos das pessoas. Nós não descartamos pessoas, nós descartamos coisas. Eu posso enjoar dessa caneca e dar ela para alguém. Eu posso ler esse livro aqui
e riscar ele todo, amanhã eu posso para alguém ler. A devocional, eu leio ela esse ano, ela não tem data, tem os meses, mas não tem 2026, por exemplo, se eu quiser ler ela de novo, eu posso ler, mas eu posso dar ela para alguém. Agora, vidas, não. Eu não posso abrir mão das vidas, eu não posso abrir mão das pessoas. Eu não posso descartar as pessoas. Não, as pessoas, mesmo sendo difíceis, eu preciso amar, porque Jesus é o mandamento, né? Amar as pessoas, o Senhor ama o seu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar o meu próximo. Mesmo meu próximo sendo difícil, eu preciso amá-lo, eu preciso cuidá-lo. Então a igreja, ela é minha família. Então eu falo que eu moro em Resende, eu sinto falta da minha família? Eu sinto. Eu tenho convívio com a minha família? Eu tenho. Mas a igreja consegue suprir todas essas minhas necessidades. São mimos que a gente recebe da igreja, parece coisas tão pequenas, mas às vezes é uma que liga. Marlene, você está em casa? Eu vou levar um bolinho de chocolate para você com cenoura, para você e o pastor. Marlene, você está em casa? Eu chego na igreja, sabe que eu gosto de carne de porco, chega me dá uma costelinha de porco, me dá um bolo de milho. Como uma boa mineira, né, Marlene? Ah, boa mineira, né, gente? Pãozinho de queijo. Então, isso é cuidado do Senhor. Então, Sim. isso é ser família, isso é ser igreja. Porque a vida é assim. É uma via de mão dupla. Eu sou cuidado, mas eu também preciso cuidar. Eu preciso zelar para aquelas pessoas. Eu preciso ter carinho e amor para aquelas pessoas. Então, eu cheguei até aqui com a ajuda do Senhor, já fora de casa há muitos anos. Eu falo que eu sou. Eu não parece, tá, gente? Mas eu já tenho 51 anos. Vou fazer 52, nem parece. Pode colocar aí quem tá ouvindo aí no Instagram. Eu vou fazer 52 anos, dia 13 de abril. Não esquecem, gente, 13 de abril. Eu vou fazer 52 anos. Eu tô mais tempo fora de casa do que minha permanência na minha casa. Eu saí de casa, eu casei com 26 anos que eu me casei. Eu já tô com 51, faz a conta aí pra mim, manda a colinha aí, meu amiguinho que tá ali na frente. Eu casei com 26 anos, tenho 51, não sei, gente. Quantos anos que eu tenho que eu tô fora de casa? Só de casar tem 25, né? Então, 25, eu casei com 26, eu vou fazer mais tempo fora de casa. Sim. E quando eu casei, eu já tinha. Tá meio, mais ou menos? Acho que tem. Eu saí de casa para estudar o segundo grau, acho que eu tinha uns 20 anos. Ah, então dá mais. Dá mais, eu tenho mais tempo fora de casa do que na minha cidade. Vai dar 31. 31 anos, então estou mais fora da casa do que dentro da minha casa, né? Sim. Então tem bastante tempo já, graças a Deus. E é isso a vida. Marlene, a sua percepção do mundo hoje, assim, eu me refiro a... É uma observação minha, né? E aí eu queria que você também me ajudasse nesse comentário. Você percebeu que o mundo hoje está mais maldoso, está mais estranho? Ou você ainda tem a mesma visão de mundo de antes? Assim? Ah, não. O mundo hoje é mais maldoso. Eu quando... Da visão chegou ali, ó. Tá ali da visão. Quem tá ao vivo aí, ou quem tá na gravação. Meu chegou da visão ali, ó. Da visão, meu parceirinho, né, Davi? Davi, ele é meu suporte todas as quintas-feiras nas lives, né, meu filho? Que me ajuda a montar. Ele mesmo. Ele fala que eu não entendo nada de montar aparelhagem, ele me ajuda. Então, o mundo tá muito diferente, né? Antes a gente tinha mais liberdade, assim, de andar a qualquer hora na rua. Embora eu fui criada no interior. Mas mesmo assim, eu fui criada na cidade com 14 mil habitantes. Então, fui criada quase praticamente na roça, digamos, cidade pequena, né? sim. Cidade bem pequena no interior de Minas Gerais. E ali todo mundo conhece todo mundo. Eu chego lá, ninguém sabe o nome de rua, sabe aonde que eu moro, sabe de quem que eu era, porque eu sou filho. Então, igual os antepassados na Bíblia, né? Conhece a gente porque a gente é filho, Verdade, né? Na colônia é assim. Mas mesmo assim, na minha cidade, sendo interior, as coisas lá também mudaram. Tem muitos anos que eu moro fora de lá, que eu não estou mais lá, mas eu percebo, assim, pelas coisas que acontecem, quando as minhas irmãs me relatam, que as coisas mudaram. E quando se falando de uma cidade como Rio de Janeiro, não morei no Rio de Janeiro há um tempo, graças a Deus morei no Rio de Janeiro por um bom período, nunca vi nada, nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Né, amor? Meu amor chegou da academia, tava malhando. Cheguei gostosão, dá uma aí, quando se falando de Resende, uma cidade muito tranquila. Tudo bom? Aí, ó, gente, ó, tá aqui, ó. Né, amor? Falando de Resende, uma cidade muito tranquila, graças a Deus. Mas mesmo assim, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque o Rodrigo sempre usa um termo que o ladrão espera a ocasião. Acho que é isso. A ocasião faz o ladrão. Ele me jogou a colinha. A ocasião faz o ladrão. Igual, então tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Igual quando você está passando numa rua que talvez esteja escura, né?
É uma ocasião. Quando você está numa escola que deixa uma criança de 2 anos, 3, 7. Eu não deixo meu filho de 10 anos sair da escola sozinho. Ah, mas Resende cidade pequena é. Não confio no Davi, confio. Mas a gente não confia nas pessoas que estão na rua. Nossa percepção é que tá... Temos que ter alguns cuidados. A Maria Eduarda, por exemplo, quando morava aqui, eu ficava extremamente preocupada quando ela andava de Uber à noite sozinha. Eu não gostava. Eu sempre mantinha o cuidado de estar falando com ela, dela mandar a localização até ela chegar. É uma coisa que quando eu poderia levar, evitava que ela pegava o Uber. Não confio na Maria Eduarda muito, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Hoje ela mora fora e eu conversei muito com ela, falei, minha filha, cuidado. Se você for sair com alguém, se você estiver bebendo um refrigerante, nunca deixa seu copo. Aonde você for, você leva seu copo. Você não fica falando com qualquer pessoa na rua. Não entra no carro com carona com ninguém. Então o mundo realmente mudou. Graças a Deus, a gente continua assim, pedindo a Deus, né, para o cuidado do Senhor, mas infelizmente mudou. Como nós vivíamos antes, hoje a gente tem que ter algumas cautelas, algumas precauções que talvez antigamente nós não tínhamos, porque não tinha necessidade. Hoje tem. Seria mais falta de Cristo? Falta de relacionamento com Deus? Acredito que sim. Porque a gente vê hoje crescente, né? Crescente a... Eu falo a maneira que as pessoas têm buscado a sua forma de vida, né? Na sua independência, né? E eu entendo que essa dependência também, esse machismo de dependência, né? Ele produz alguns traumas na vida da gente que nós não temos condições de curar esses traumas, né? E isso leva muitas pessoas a essa loucura, que é talvez a maldade. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma todas as coisas. Jesus, ele consegue mudar a nossa história. E eu sempre falo com as mulheres da igreja o seguinte: a gente precisa alimentar mais o nosso espírito, que a nossa carne seja cada dia fraca. Como que a gente faz isso? Em oração. É orando, é lendo a palavra, é tendo uma vida de jejum. Porque uma mulher que ora, um homem que ora, ele não tem tempo para fofoca. Uma mulher que ora, um homem que ora, ele não tem tempo para disse-me disse, não tem tempo de ficar falando da vida do outro. Não tem tempo de ficar incomodando com seu vizinho, com qualquer pessoa. Não tem tempo de chegar na igreja e falar, nossa, fulano de tal não olhou para mim direito. Não tem tempo de chegar na igreja para falar assim, nossa, o louvor hoje foi ruim. Nossa, que palavra é aquela? Porque ele está ali para adorar o Senhor. Ele não está ali para ver os defeitos. Porque ele está cheio do Espírito, porque ele já foi. Porque quando a gente vai para a igreja, a gente já tem que preparar. Desde quando nós estamos arrumando, a gente tem que estar preparado. E é no dia a dia. Você não tem que buscar Jesus só quando você está as coisas ruins. Tem que buscar Jesus todos os dias. É em oração, é em jejum, é em leitura da palavra, é alimentando o seu espírito. Porque alimentando o seu espírito, você vai ficar cada dia fortalecido e sua carne vai ficando fraca. Aí o seu eu vai morrendo e você vai deixando Deus entrar. Porque o nosso eu precisa ser morto todos os dias. Porque a gente tem. Eu sempre falo com as meninas, sempre quando eu prego, eu sempre falo na igreja. Se não for o Espírito Santo na minha vida, tem dia que dá vontade de enforcar um. Claro que dá, gente. Eu sou humana. As pessoas pisam no seu calo. Então você respira, fala, Jesus, deixa pra lá. Porque maior que tá em mim do que o que tá no mundo. Então é só buscando Deus. E a câmera acho que mexeu, tá? Da Marilene. Você queria que eu Marilene, como é que foi, cara? Assim, eu sei que você foi, ficou 15 dias com a Duda, lá na Itália. Como é que foi esse virar as costas e vir embora e deixar pra trás? Mexeu um pouquinho com essa emoção. Nossa. Eu fui pra lá, fiquei lá com ela até resolver todas as coisas. E desde quando nós saímos aqui do aeroporto, eu já fui assim, bem chorosa. Até porque eu tinha deixado o Davi e o Rodrigo para trás, que também faz parte, né? A metade do meu coração, né? E fiquei lá com ela e graças a Deus eu tive um suporte muito bom da minha prima. Eu tenho uma prima que mora lá há 17 anos. Ela me deu, eu falo que ela foi assim, olha, fundamental na nossa vida. Foi um anjo de Deus na nossa vida. E no sábado de manhã, quando eu vim embora, Caiu a ficha. Quando tava lá, tava tudo bem, passeando, resolvendo as coisas, como disse, parecia que a gente tava numa viagem. E eu levantei 6 horas para ir pro aeroporto, e a Maria Eduarda tava dormindo, aí minha prima tinha ido em cima, na casa de 2 andares dela, tinha ido em cima, e a Duda perguntou, cadê minha mãe?
Aí já foi embora? Eu falei assim, não, sua mãe tá lá embaixo. Aí minha prima desceu e falou assim, você não vai despedir da Duda? Falei, vou, só tô criando forças. Aí essa hora foi muito difícil, porque, nossa, eu chorava de soluçar. Mas aí ela me pedia, mãe, não chora, mas não teve como não chorar. E eu falei, abracei ela, chorei tanto. Eu fui da casa, minha prima, mais ou menos uns 40 minutos, assim, dirigindo até o aeroporto, quase que parava de chorar, chorar, parava de chorar, chorava. Ainda bem que eu tinha minha irmã que foi comigo. Então é difícil, porque é a nossa filha, né? Metade da gente está lá também. Só que quando nós estamos debaixo de um propósito, quando nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, tudo se encaixa. Então eu achei que ia ser pior. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei para o quarto dela, foi difícil também. Meu Deus. Eu achei que ia ser mais difícil. Mas Deus, ele é tão cuidadoso que ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Ele tem cuidado da gente, ele tem cuidado do Davi, né, Davizinho? Ele tem cuidado do Rodrigo, ele tem cuidado da minha vida, tem cuidado da Duda lá. E todas as vezes que a gente liga, ela tá super feliz, tá super bem. E a gente tá levando, porque eu tenho certeza que ela tá sendo cuidada pelo Senhor. E como eu falei no início, ela tá indo numa igreja lá já, igreja assim maravilhosa, igreja só de brasileiros. E a igreja tem dado um suporte muito grande para ela também. E aí a gente confia em Deus, né? Entrega nas mãos do Senhor, porque é literalmente entregar nas mãos do Senhor. Que quando a sua filha estuda aqui em São Paulo, acontece alguma coisa, você vai lá. Rio de Janeiro, você corre lá. Mas Deus é maravilhoso. Hoje eu mesmo precisei de um suporte que eu tinha que estar lá para ajudar. Liguei para a esposa do pastor lá. Rapidinho a solução foi resolvida para mim. Rapidinho. Marlene, fica tranquilo. Resolveu uma situação lá com a Duda. Então, pra você ver, cuidar de Deus. Sim. Anjos que Deus envia. Na mesma hora, a esposa do pastor me atendeu. Não, Marlene, pode deixar que eu tô mandou mensagem para a pessoa o que eu precisava. Resolveram para mim. Não precisei ir lá, olha só. É Deus que faz, isso é Deus. Suportes que Deus nos envia, pessoas, anjos que o Senhor nos ajuda. Então, a gente pode dar uma carga aqui, né? Uma carga boa, né? Mas ao mesmo tempo que ela é boa, a gente pode se perder um pouco nesse tempo, né? Esposa do pastor Rodrigo, esse homem abençoado aí, mãe, escritora, né? Mulher. E como é que lida com o psicológico nisso tudo? Porque eu digo, não que seja oneroso ser isso tudo que eu falei, né? Mas é porque também, acima disso tudo, né, dessas correrias do dia a dia, tem também né, cuidar da cabeça, do coração. Eu sou uma pessoa muito sincera. E eu acho que isso me ajuda muito. Eu tenho que colocar para fora. Eu brinco do coração, não morro não, que eu tenho que colocar para fora. E eu tenho o Rodrigo, graças a Deus, como meu melhor amigo. Então, se eu tô estressada, eu chego, desabafo com o Rodrigo, falo tudo que eu quero. Aí, Rodrigo me mostra, igual quando eu passo qualquer coisa, a primeira pessoa que eu penso é nele. Eu ligo para ele, aí ele fala comigo, ele conversa. O Rodrigo é sempre uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito de bem com a vida. Ele sempre, não, amor, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu sou uma pessoa eu sou muito justa. Quando eu passo por algumas injustiças, eu fico extremamente chateada. Eu não acho justo, eu falo, eu desabafo. Aí eu fico chateada um dia, meio-dia, sei lá, depois passa. E eu sempre procuro, a Bíblia diz o seguinte, para a gente precisa guardar o nosso coração. Porque quando a gente guarda o nosso coração, as coisas são resolvidas de maneiras assim práticas, melhor, resolvemos de uma maneira melhor. E eu oro, eu falo, Jesus, não deixa eu olhar para nada, deixa eu olhar para ti. Deixa eu olhar para o Senhor, porque se eu olhar para o lado, eu vou desviar o meu foco, eu quero a tua presença. Então, por mais que eu passe por injustiça, eu quero a presença do Senhor. Por mais que eu fique estressada por alguma coisa, eu continuo querendo a presença do Senhor. Aí eu desabafo e passa. Assim, Aí fica bem. Eu lembro o dia Procuro que não guardar muitas coisas, não. a mãe do Rian me ligou, né? Eu tava em São Paulo, se não me engano. A gente tinha comprado um carro e ela tava tentando dirigir. Júlio, acabei com o carro. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher deve estar sem perna, deve estar sem braço. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu faço, né? Aquela distância. Quando eu fui tomar ciência do que havia acontecido, ela esbarrou num poste, o retrovisor do carro virou. E aquilo acabou com o carro. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tipo assim, falei, cara, deu PT na mulher e PT no carro. Coisa de mulher, né? Só uma descontração, né? No geral. Mas eu percebo, Marilena, que hoje em dia,
parece que tem ressaltado mais essa questão, né? Onde essa dependência de Deus, a escolha pela dependência de Deus, melhor dizendo, e a escolha pela dependência da nossa própria força. Parece que no mundo hoje de 2005 tem ficado mais ressaltado isso. Que eu preciso tomar uma posição. Ou eu vou depender de Deus na sua totalidade, ou eu vou continuar batalhando com a minha própria força. O que você acha disso? Depender de Deus. Porque se for para nossa própria força, a gente não consegue nada. Até porque a gente não consegue, né? Se a gente depender da nossa força, a gente vai desmoronar na primeira dificuldade. Só que a nossa força, ela vem do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Então, viver é um desafio. É um desafio viver. É verdade. Mas, com Jesus, se torna leve. Porque nós não estamos isentos das dores, nós não estamos isentos das dificuldades, nós não estamos isentos dos problemas. Mas aí entra Jesus. Entra Jesus no barco, entra Jesus na direção das nossas vidas. E aí vai ficando leve, porque a nossa dependência precisa ser do Senhor. Eu não posso depender de mim para resolver minhas coisas, eu dependo de Deus. Até porque se eu for pela minha força, pela minha vontade, eu não vou conseguir nada. Porque os planos nós fazemos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Eu posso fazer um plano e depois sair totalmente daquilo que eu planejei. Porque a gente faz planos, a gente sempre planejou as nossas viagens aqui em casa de férias quase com um ano de antecedência. Janeiro desse ano nós planejamos uma viagem, não tivemos como fazer, porque Maria Eduarda ia embora. Então, isso é ruim? Não, tá tudo bem. Tá certo. Isso não é nenhuma coisa. Então, quando eu falo assim nós fazemos um plano, mas se nós não dependermos do Senhor, talvez a gente poderia ficar frustrado. Nossa, nós não vamos passear conforme nós planejamos? Não tem problema, passeia depois. Passa tudo tão rápido. O importante agora é a gente estar com ela, vivendo esse sonho dela. Verdade. E na dependência do Senhor. É maravilhosa também, merece toda essa atenção e todo esse carinho, né? Graças a Deus. Eu queria que você me ajudasse um pouquinho, caso você tivesse como me ajudar, a passar para os nossos assistentes e ouvintes aí, os canais de onde a mulher pode procurar ajuda. Voltando um pouquinho sobre a questão da violência, né? Se existe algum canal, número, telefone que ela pode estar entrando em contato caso pedir ajuda, no geral? Essa mulher, quando ela passa pelo ciclo da violência, ela pode procurar a delegacia ou qualquer hospital do município que eles encaminham. Até o hospital? Até os hospitais. Legal. Qualquer hospital do município. Ela chega, fala do relato que tem passado, e aí eles direcionam para onde ela tem que procurar ajuda. Também tem um número também, acho que é o 180. 180 é o canal 180. 180 é o canal que o Disque 100 é para quê? Só para... Disque 100 é criança. É para criança. Disque 100 é para criança e o 180 é para... 180 é para violência. Interessante. 180. Vamos falar. É porque a gente falou sobre o Disque 100 na conversa passada, né? Uhum. E aí eu tava tentando descobrir qual que era em relação à violência contra a mulher. 180. Qualquer um pode denunciar ou é importante que a mulher que esteja passando pelo processo? É importante que a mulher faça a denúncia, né? Porque quando for chamada, ela precisa da representação dela ali. Qualquer um pode denunciar, mas é importante que ela compareça também para que seja relatado aquilo. Nós podemos receber a denúncia, mas a gente precisa ouvir essa mulher, né? Essa denúncia também ajuda em alguma coisa ou não? Essa denúncia ajuda, sim, para que a gente, quando recebe qualquer denúncia, a gente procura um órgão mais assim, que essa mulher, um ciclo que ela faz parte, tipo um posto de saúde, para ouvir um pouco sobre isso, né? Entendi. Nossa, legal. Assim, eu não tinha imaginado nisso, porque voltando um pouquinho da criança, né? Também tem meio que essa rede de apoio, né? Essa rede essa conexão que fazem para chegar até o real, né? O real fato, né? Uhum. E da mulher, eu particularmente não sabia que tinha também esse mesmo ciclo, né? Para mim, a mulher denunciava, ou alguém viu e falava, mas não que tinha canais esse meio para que pudesse, né, chegar a via de fato. Isso é interessante. De apoio. Interessante. E a família, as igrejas, né? As igrejas também fazem assim é importante na vida dessa mulher, um trabalho importante, né? Para que essa mulher rompa aquela violência e procura ajuda, né? Muito as nossas amizades. A gente precisa andar com pessoas que nos ajudam, andar com pessoas que nos influenciam, andar com pessoas que nos levam para mais perto do Senhor, andar com pessoas que assim
Faça com que a gente chore mais, que a gente tenha mais liberdade, que a gente busque mais o Senhor, que a gente até procure ajuda. Porque quando você anda com pessoas que te levam para o buraco, a pessoa fica tão afundada naquela angústia, naquela dor, que ela nem procura ajuda para nada. Então você Interessante, precisa. eu percebo que eles taxam muito, eu vou falar aqui não de forma aberta, taxam muito a igreja que quando a mulher talvez se descobre que ela está passando por uma violência, né, um pastor fala, vamos orar, né? Mas também tem aquelas amizades também que fala, que incentiva também a mulher, não, larga agora não, né? Talvez ele está nervoso, tal. Acho que não tem isso, né? Eu acho que violência não tem meio termo, né? Isso é um conselho que recebe em qualquer casamento, né? Às vezes o marido tá chateado um dia, por isso que é importante a gente saber com quem que a gente anda e quem são as nossas amizades. Porque um conselho maldito, ele pode trazer grandes circunstâncias desastrosas para essa mulher, né? E todas as pessoas, igual um adolescente que anda com um adolescente errada, te dá um conselho ruim, você pode ir por um caminho que não é legal. Um homem que fica andando com um homem que não tem cabeça, também pode ir por um caminho que não é legal. Então, as nossas companhias, com quem nós andamos, com quem nós sentamos, ontem o Rodrigo até falou sobre isso, com quem nós estamos sentando à mesa? Com quem está fazendo parte da sua vida? Então, se você tiver a oportunidade, depois você entrar no canal do YouTube da igreja, Catedral Emanuel, tem uma pregação muito bacana sobre isso, que ele deu os 3 pontos lá sobre... Dá colinha, pastor. Dá colinha aí mesmo, amor? Aí tá ali, é só... Ai, pastor. O tema foi Continue Melhorando. Continue melhorando. Isso aí, foi uma pregação muito bacana e fala disso, de com quem nós estamos sentando. Nós precisamos melhorar todos os dias. Eu trouxe um videozinho no nosso canal do Tempo de Mesa falando um pouco sobre isso também, né? Que na verdade é uma constância. É uma constância e o que eu acho interessante é que às vezes a gente espera que o outro mude para nos beneficiar, para nos trazer uma paz, um alento. Sendo que, na verdade, eu não tenho que esperar o outro melhorar para eu ter essa paz. Eu também preciso encontrar essa paz, eu mesmo. Preciso buscar a mudança em mim para que eu possa, né, também chegar nessa paz minha, não para os outros, né? Porque se eu estou em paz, então meu redor também tem paz. Porque cobramos muita mudança do outro. Sim. Mas não olhamos para nós para ver os nossos defeitos, né? Às vezes a mudança tem que partir primeiro de mim e do outro. Tem coisas, às vezes, que eu acho que está irritando, alguém está me irritando, mas talvez seja eu que estou irritando também, né? Então a gente tem que olhar para dentro da gente todos os dias e pedir transformação e mudança. Às vezes eu já sou irritação em pessoa. Claro. Irritação. E é isso, né, gente? Então, Marilena, fechamos por aqui, né? Acho que deu pra gente pegar bastante coisa aí. Eu creio que vai ser um momento de aprendizado muito legal. Conhecendo um pouquinho a esposa do pastor Rodrigo, né? A Marilene. Por que é tão difícil, né? Marilena. Eles só me chamam de Marilena. Meu Deus do céu. Marilene. Olha lá, vai ficar irritado comigo daqui a pouco. Nada. Então, galera, ó, tá aqui, ó, pra vocês aí que estão nos assistindo. Esse aqui eu também recomendo, embora não seja mulher, mas o que é bom a gente tem que compartilhar. Tá aqui, ó, uma mensagem muda. Me ajuda, vai. Uma mensagem muda, não, ela transforma. Uma mensagem, ela pode transformar a sua vida. São 365 mensagens para você ler todos os dias, para edificar a tua vida. Para que você seja cada dia cheia da presença do Senhor. Aprendeu, pastor? Nada melhor que a própria dona falar do seu material. Tem este aqui, ó. É um curso, nós temos lá no Instituto. Mulheres que inspiram. Pode falar. Pode. Pode falar você, eu mando, Esse é um livro, Mulheres que Inspiram. É um livro, como eu falei no início, ele foi dado pelo Senhor. Eu sonhei com cada personagem bíblico ali, que eu falo de várias mulheres, Raabe, Ruth, Miriam, Joquebede. Então eu falo de várias mulheres ali na Bíblia e trazendo para a nossa realidade dos dias atuais. E é um curso que nós temos no Instituto. Lá na nossa igreja, nós temos todas as quintas-feiras o Instituto de Formação Ministerial. Vou aproveitar e fazer a propaganda. É maravilhoso. Pode ir lá que você vai ser muito bem recebido. Olha, é um curso, assim, são vários cursos edificantes, vão transformar a sua vida. Todas as quintas-feiras, às 19h45, não, 19h30 até as 20h45. Temos cursos maravilhosos. Começamos agora, semana passada foi a primeira aula. Se você ainda quiser entrar, ainda dá tempo. Você pode entrar na nossa página do Instagram. Se você ainda não segue a nossa igreja, entra lá, Catedral Emanuel.
Então entra lá, nos segue no Instagram, entra no Instagram lá, manda uma mensagenzinha pra gente que você ainda pode fazer sua inscrição. Temos cursos maravilhosos, acho que nós temos uns 16 cursos, se não me engano. Tem algum voltado para mulher? Tem 3 voltados para mulheres. Fala para nós. Mulheres que inspiram, curados para curar um e curados para curar 2. Esse Curados para Curar aí é maravilhoso. Recomendo porque, ó, transforma. Quem faz, muda. Muda, é maravilhoso, gente. Então, temos esses 3 cursos voltados para as mulheres. Eu devo ter... Nesses 3, nós estamos com quase 80 alunas nesses cursos. Meu Deus. Então, tem sido muito bacana. E toda quinta-feira também, gente, às 22 horas, eu faço uma live de oração. Só para as mulheres. Tem alguns homens que entram também. Se você quiser, entra lá para estar orando com a gente. Tá bom? Como diz o memezinho, cabe mais, tá? Pode vir que cabe mais. Isso aí. Gente, obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida aí onde você está, onde você estiver. E que você possa ser tocado, impactado pela história da Marilene. E que você possa compartilhar com a gente, né, também essa história. E compartilhar também nosso canal do Instagram, nosso canal do YouTube, nosso TikTok. E seja bem-vindo sempre aqui no canal Tempo de Mesa Podcast. Você é a nossa especialidade. Um abraço, tchau, tchau. Despede também. Tchau, gente. Eu quero dizer que Davi, foi uma vem cá, alegria você- estar você aqui vem com cá. vocês. Agradeço o Júlio pelo convite. E foi um privilégio estar aqui falando um pouco da nossa história, mas principalmente falar de Jesus, né? Porque quando nós falamos de Jesus, é maravilhoso falar do Senhor. E eu amo falar de Jesus, eu amo servir ao Senhor. E a cada dia eu procuro ser mais a filha amada de Jesus, buscar mais a presença do Senhor. E que você também, mulher de Deus, seja uma inspiração na vida de outras mulheres. Busque a presença do Senhor, ame Jesus e viva Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Antes de dar lá o off lá, tá aqui o da visão, ó. Esse menino aqui, gente, não sei se vocês vão achar lá no canal da igreja. Cara, esse cara pulou dentro da piscina lá da igreja. Esse menino é doido. Filho do pastor Rodrigues aqui, ó. Gente, pulou dentro da piscina, da visão. Gente boa demais. Gente de qualidade da visão. A camisa dele é maravilhosa aqui, ó. Brasileiro. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí. Até a próxima. Tchau. Meninas, tomaram essa aguinha gelada maravilhosa aí, com gás? O que vocês acharam? Tudo de bom. Essa Vamos aguinha lá. aí é da Que Sede, lá no Manejo. Que Meu amigo chique. Bira. E o contato dele, se você quiser ligar lá pra lá e pedir sua aguinha gelada, também tem. É 24 992 52 5141, Que Sede no Manejo em Resende. Também temos o meu amigo Josias aqui na Casa do Gladiador. E, cara, esse lugar aqui é especial, cara. Uma marmitex maravilhosa, comida fresquinha, tudo de bom. Casa do Gladiador aqui no Freire Soares, meu amigo Josias. E se precisar é só ligar lá e chamar. E eu não sei quais os dias, até uns dias que ele também faz jantinha também, cara. E é eu muito já comi especial. lá. Já pedi, é muito especial. Ó, contato do Josias lá na Casa do Gladiador para vocês. Me perco sempre nessa questão de telefone. É o 2499 885 0461. Casa do Gladiador, toque especial na alimentação, fresquinha e maravilhosa. É só pedir que chega.